Esquecerei as inúmeras partidas, as cordas e as amarras nunca se quebrarão. E talvez por isso eu permanecerei imóvel sob a tua influência. Às vezes eu tenho a nítida impressão que não há problema que persista depois de um bom livro e uma xícara de café. Nesse caso, esse livro aqui é um livro bem peculiar para mim. É um livro de poemas de João Cabral de Melo Neto. Inclusive, esse é o tema da nossa aula. Esse gênero textual, literário, discursivo, tão rico e que permite a todos nós, seres humanos, a liberdade de comunicação, de imaginação, de interpretação. Esse gênero que faz parte da nossa vida desde que nos entendemos por seres humanos, que é o poema. Vamos lá? Bem, como eu tinha dito a vocês, a gente vai trabalhar hoje com esse gênero textual, literário, discursivo, tão rico, que permite que a gente possa brincar, né, com o significado das palavras, para que a gente possa extrair todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, as sensações que a gente tem. A gente pode utilizar a palavra de forma a construir todo o imaginário no destinatário e na gente também, né, quando está escrevendo. Ou seja, o poema é rico porque permite que a gente utilize toda a pluralidade do significado das palavras. Vamos lá? Nesse primeiro slide de introdução, a gente tem um resumo, tá, do conteúdo. O poema é um texto literário escrito em versos que são distribuídos em estrofes. Esses versos podem ser regulares, brancos ou livres. E com relação às estrofes, vamos lá. Se for composto por versos regulares, este texto poderá apresentar diversos tipos de rimas. A gente vai estudar isso. Também pode ser narrativo, dramático ou lírico. Ou seja, a gente aqui está vendo que o poema é um texto literário, escrito em versos, organizados em estrofes, que esses versos podem apresentar rima, métrica, enfim. A gente, para entender melhor poema, a gente antes precisa diferenciar poema de poesia. Vamos lá? O que ainda é fruto de muitas dúvidas, né, na cabeça das pessoas, é isso. A gente às vezes acaba confundindo o que é poema e o que é poesia. O poema é a estrutura, é o texto escrito, em formas de verso, com metrificação ou não, com rima ou não, e assim opõe-se à prosa, que é a não utilização de versos na escrita. Já a poesia é o conteúdo, caracterizado pela plurissignificação, a ambiguidade, a estranheza do significado das palavras. Dessa forma, pode-se haver uma poesia escrita em versos ou em forma de prosa, também chamada de prosa poética. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que poema é a estrutura textual em versos organizados em estrofes. Já a poesia é todo o conteúdo presente na música, presente no poema, presente na prosa, é aquele sentimento, é aquela permissão de utilizar as palavras, as figuras de linguagem, né? Toda essa construção de imaginário, de sentimentos, utilizando as palavras como o João Cabral de Melo Neto fazia, que é conhecido como o poeta engenheiro. Ele pega as palavras para construir no nosso imaginário, no nosso coração, como vocês assim queiram, um novo sentido, um novo significado, uma nova emoção, uma nova sensação, através daquelas palavras que a gente já conhece, mas que utilizadas de uma maneira diferente, colocadas em um lugar diferente. E dependendo desse lugar, desse modo como ela é utilizada, desperta na gente diversas sensações. Ou seja, o poema é a estrutura e a poesia, o significado, o sentimento.
Vamos mais adiante? Olha um exemplo de poema. Eu trouxe para vocês um texto de Miró, um poema de Miró. Diz assim: solidão é no caixa eletrônico esquecer a senha. Solidão é a planta sentir falta d'água. Ver Muribeca indo embora. Solidão é você partindo sem ninguém na rodoviária. As lágrimas caindo e você com esperança de que a chuva molhe o chão. Miró consegue apresentar pra gente o significado de solidão de uma maneira prática. Ele não vai se apegar ao significado denotativo da palavra, mas ele vai apresentar a gente todas as vezes, todos os momentos do nosso dia a dia que a gente sente na prática o significado da palavra solidão. Momentos que muitas vezes nos fogem as palavras. O poeta consegue dar um novo significado para cada momento vivido. Vamos seguir mais adiante? E o exemplo de prosa, para diferenciar, vejam só. No poema a gente vê a divisão por versos. Na prosa, isso não acontece. Esse trecho do livro Diário Íntimo de Lima Barreto. Hoje, no trem, vim com um apocalipse. É um sujeito magro, esgroviado, sempre com a barba para fazer. As calças sujas e curtas dão o talhe exato de suas pernas, que são finas, parecendo somente de ossos. O curioso é que o Apocalipse, de fisionomia de símio velho domesticado, bondoso, etc, etc, tem 3 filhos. Um está na escola do Realengo, outro no ginásio e o outro no mosteiro de São Bento. Viram? Nesse texto em prosa, né, ele também consegue brincar com o significado das palavras. Ele ainda apresenta assim, essa característica peculiar da poesia. Esse sentimento que nos causa, como assim ele está no trem, como o apocalipse, né? Característica do apocalipse, cara de símio, velho domesticado, como assim, cara de macaco? Enfim, essa permissão que as palavras nos dão nesse gênero textual, no caso, nesse gênero literário, através da poesia, através do poema, é o que nos leva a imaginar e a sentir tantas coisas diferentes. É incrível como uma palavra ela pode ter diversos significados a depender do objetivo que a gente tenha para ela. Vamos mais adiante? E as características do poema? Um poema apresenta versos. Foi isso que eu tinha dito a vocês. Versos, aquelas linhas, tá? Esses versos eles podem ser regulares, brancos ou livres. Quando é que eles são regulares? Quando ele apresenta métrica e rima. Métrica é quando os versos têm a mesma quantidade de sílabas poéticas. Depois vocês vão aprender como contar as sílabas poéticas. É diferente de contar as sílabas de uma forma simples, né? Que a gente aprende fonética e fonologia. Vamos lá. Quando a gente tem métrica, é quando a quantidade de sílabas poéticas se repetem nos versos. E rima é quando a última sílaba a sílaba da última palavra, né, do verso combina com o seguinte. Ou essa última palavra combina com uma palavra do verso seguinte. Mas aí a gente vai ver, né? Com o tempo a gente vai entender também o que é rima. O importante saber agora é, quando o poema tem versos regulares, é porque ele vai apresentar métrica e rima. Quando é que o verso é um verso branco? Quando ele tem métrica, mas não tem rima. E quando ele é um verso livre? É quando ele não tem métrica e não tem rima. O nome já diz, né? Ele é livre. É muito mais livre para o poeta, o autor, se expressar. Estrofes. Estrofes, como eu disse a vocês, o poema ele é dividido em versos que constituem uma estrofe. Essas estrofes são aquelas partes do poema, né, que delimitam a ideia, que delimitam um sentimento. É o conjunto de versos.
As estrofes são separadas por um espaço branco que permite, quando a gente está lendo, interpretando o poema, aquele momento de pausa, que significa que a gente está passando de uma ideia para outra, tá? Essas estrofes, elas vão ser caracterizadas pela quantidade de versos. Uma estrofe com 2 versos é um poema dístico. Com 3 versos é um terceto. Com 4 versos, uma quadra ou um quarteto. Com 5 versos é um quinteto ou uma quintilha. Com 6 versos é um sexteto ou uma sextilha. Com 7 versos, uma sétima ou uma septilha. Com 8 é uma oitava. E com 9, uma novena ou uma nona. E com 10 versos, uma décima. E com relação à rima, o poema pode também apresentar rima. Quando ele tem rima externa, é quando os sons semelhantes no final de diferentes versos. No final do verso 1, ele rima com o final do verso 2. Ou o final do verso 1 que rima com o final do verso 4. E assim vai. A rima, quando é que ela é interna? É quando a rima existe entre a palavra final de um verso e outra palavra no interior do verso seguinte. E quando é que ela é rima rica? É quando existe a rima entre palavras pertencentes a diferentes classes gramaticais. Além de estar rimando, eu estou utilizando palavras de diferentes classes gramaticais para rimar. Eu estou rimando com um substantivo, um verbo, entende? E quando é que a rima é pobre? É quando a gente a gente rima entre palavras que pertencem à mesma classe gramatical. Eu rimo só substantivo com substantivo, verbo com verbo. A gente chama de rima pobre também quando a rima é feita de uma forma assim mais ingênua. É sempre palavras com final mente. A gente, quando está aprendendo a escrever poemas, geralmente no Fundamental 2, a gente tem essa sensação, né? Que vai ser mais poema se a gente tiver essas rimas com as palavrinhas finais sempre combinando, né? Mente, mente, ada, ada. É uma rima bem ingênua. Não se apeguem a esse termo de pobre e rico, porque um poema vai ser melhor do que o outro porque é composto por rima rica. Não, isso não tem nada a ver. É só o nome mesmo, viu? Mas não se apeguem à qualidade do poema pelo tipo de rima que ele apresenta. Aí a gente tem aqui também, ó, a gente pode classificar essa rima por emparelhada. É quando a gente está rimando o verso A, B, B. Ela é alterada ou cruzada quando a gente tem AB, AB. Ela é interpolada ou oposta quando a gente tem AB, BA. Viu que ficou oposto? Primeiro é AB. Aí eu vou e coloco agora o oposto, BA. Vocês vão ver isso na prática. A rima mista. Outro tipo de combinação, né? Como AB, ACD. A gente seguiu o A, B, A, aí CD. Vieram novas, né? Mas ela vai se repetir assim no resto do poema. A gente tem a rima aguda entre palavras oxítonas ou monossílabas tônicas. A gente tem a rima grave entre palavras paroxítonas. A gente tem a rima esdrúxula entre proparoxítonas. E tem a perfeita ou soante ou consoante, que corresponde à completa de sons. E por fim, a imperfeita, toante ou assoante, sem correspondência completa de sons. Vamos ver isso mais à frente na prática? Olha aqui, ó. Esse é o soneto de fidelidade. E a gente vai ler e eu vou apresentar a vocês essas rimas, tá? Eu coloquei logo no finalzinho de cada verso a letrinha que vai caracterizar a rima pelo final de cada palavrinha no final do verso. Vamos lá? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante
mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Aí a gente viu aqui, ó, rimas opostas, estão vendo? A, B, B, A, B, B, A. A gente vai analisar isso direitinho aqui, ó. Esse soneto é composto de versos regulares. Lembra que são versos regulares? É quando ele tem métrica e ele tem rima. Já que possui metrificação, isto é, todos os versos apresentam 10 sílabas poéticas. É um decassílabo. E as seguintes rimas. A gente vê, ó, as rimas externas: atento, pensamento, tanto, encanto, momento, contentamento, canto, pranto, procure, dure, vive, tive, ama, chama. Aí lembra, né? A rima externa é quando é as últimas palavras de cada verso que vão estar rimando. A gente também tem a rima rica. Olha aqui, ó. Atento e pensamento. Tanto, encanto. Ama, chama. A gente tem uma mistura de classe de palavras que rimam. A gente também tem a rima pobre. Momento, contentamento, canto, pranto, procure, dure, vive, tive. A gente vai ter palavras da mesma classe gramatical rimando. A gente tem as rimas interpoladas ou opostas, como eu tinha dito a vocês. AB, AB, que no caso são as estrofes 1 e 2 que apresentam esse tipo de rima. E a gente tem a rima grave. Atento, pensamento, tanto, encanto, momento, contentamento, canto, pranto, procure, dure, vive, tive, ama, chama. Rimas perfeitas, soantes ou consoantes, né? Atento, pensamento, tanto, encanto. Estão vendo aqui, ó, que tá tudo grifado, né? Tá tudo em negrito. E além disso, o poema também apresenta as seguintes estrofes: quartetos nas estrofes 1 e 2 e tercetos nas estrofes 3 e 4, que é característica também do soneto. Bem, gente, eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. A gente vai dar continuidade à explicação na próxima aula, continuando o mesmo tema, que é gênero textual ou literário, poema. Tchau, até a próxima!